prestar atenção, ele criou outro arquivo aqui. Esse aqui você ignora, né? Não tem nada a ver, é só para conversão. E nós vamos abrir aqui o cheque texturas. Bom, nesse caso eu vou colocar rei aqui. Eu vou apagar esse, que é um outro exemplo, né? Textura rei. Textura rei. Certo, aqui eu vou comentar para não aparecer. Vamos lá ver como ficou. Aí é uma textura, é uma imagem e uma textura. Aqui seria o lado de trás, né, da carta, mas aqui são dois sprites. Então a Engine, ela reconhece um sprite como uma entidade. A entidade não pode receber a imagem, só pode receber uma textura. Então aqui seriam duas texturas, frente e verso, né? Mas está aí. Ela é dimensionada em 256 por 256, mas eu corrigi, né, modificando aqui as dimensões do sprite, bem aqui. Então ele vai me devolver, ele vai, né, criar um sprite com as dimensões que eu quero. Muito bem. Como você pode perceber, não tem aqui um crit texture. O crit texture está aqui no arquivo textura rei. Está tudo pré-programado aqui. Então você só precisa se preocupar mesmo, né, em setar ele corretamente aqui. É uma textura, né, e só pode ser aplicada em entidades. Bom, vamos voltar lá para a Engine, né, para o programa. Então aqui você corrige a máscara, aqui você muda a cor do fundo conforme sua necessidade, né? Aqui são os parâmetros que ele retorna, dos dados que você quer que sejam inseridos no arquivo. Aqui são os botões de navegação, para cima, para baixo. Nesse aqui que parece a rodinha do mouse, esse aqui não faz nada, né? Esse aqui é só representativo. O que faz são esses espaços acima e embaixo. Se você colocar o mouse aqui e rolar para cima, ele vai voltar para cima, aqui para baixo. Então é isso. Se você quiser usar imagens e codificar as cores RGB e colocar no executável, esse programa vai te ajudar muito. Mas lembrando que se você for usar imagens com 512 por 512, a manutenção é mais difícil. Ele demora muito para abrir o arquivo, se você quiser mudar alguma coisa, né? Demora muito para abrir. Por isso eu recomendo, né, de 256 para baixo, porque muitas imagens em jogos aí, você pode ver em jogos, né, feitos por grandes empresas aí, que tem texturas ali que são super pequenas, cara. Em 256 você só não percebe a qualidade da textura porque você está entretido no jogo, então são muitos elementos e cria uma ilusão. Mas se você for usar esse método, você dá prioridade para 256 por 256, a manutenção é um pouco mais fácil, né? E também dê preferência ao BMP. O JPG ou PNG, as extensões de imagens, são legais, eles têm uma definição legal, mas no jogo, principalmente para essa engine, ele reconhece todos os pixels, né, da imagem, mas, por exemplo, tem imagem JPEG que tem muita definição,
o RGB Mapping vai captar, né, os dados, né, dessa imagem, mas de repente você carrega uma imagem com muito preto, você vai ter que fazer um malabares aí para poder corrigir, né, a máscara. Se você quiser que o preto seja a máscara, você vai, né, ter que ter um trabalhão para fazer isso. Então vamos continuar. Então vamos ver imagens maiores, né, que 512 por 512. Bom, eu criei programa para ele redimensionar a imagem se ela for maior do que 512, né? E ajustar ela em 512. Se o eixo Y for maior que o eixo X, ele vai redimensionar ele no eixo X e vai fazer um cálculo para tentar redimensionar o eixo Y, né, de acordo com a imagem original, né? Nem sempre funciona legal. Então, paisagem. Você pode redimensionar depois no seu editor de imagem preferido, né? Vou pegar uma imagem grande aqui, essa aqui. Deixa eu abrir ela primeiro. Vou salvar lá na pasta. A entrada JPEG. Então ela tem 1024 por 768. Vamos carregar ela aqui. Ela tem 1024 em X, 768 em Y. Ela vai fazer, o programa vai, como eu disse, o programa vai colocar o eixo Y, o eixo X, que é maior que o eixo Y, em 512 e tentar reajustar o eixo Y, né, que é menor que o eixo X. Vamos ver como é que fica a imagem. Não fica muito legal. Vamos tentar redimensionar ela aqui. Então você pode redimensionar essa imagem antes de você usá-la, né? Você pode redimensionar no Photoshop. Quando a imagem é maior, você tem que ter atenção do seguinte: se você diminui a imagem, vamos colocar aqui, está muito pequena, e depois você quiser aumentar, você estraga a imagem, a definição das imagens, né, dos pixels. Então você vai ter que carregar de novo. O programa faz um ajuste, mas não fica adequadamente ajustado, né? Quando for imagens assim, se o RGB Mapping não te servir, você abre o seu gerenciador, o seu programa de edição de imagem, né, e faz a conversão no tamanho que você quer, que você precisa, né? Não é muito assim, não é demais lembrar que tente usar sempre 256 por 256, porque o executável vai ficar em megas, ele vai ficar muito grande, né? Então agora eu quero chamar a atenção para esses dois botões embaixo, 512 quadrado, 256 quadrado. Se você não quiser ter todo esse trabalho de ajustar, né, a imagem para um determinado tamanho, se vai ser textura, você coloca logo 512 primeiro, ele vai ajustar. Se não gostou, 256. Lembrando que se você aumentar de novo aqui, a imagem será, né, danificada. Toda vez que você fizer isso, você vai danificar um pouco a imagem. Então não vai ser muito legal.
Então é isso, não tem muito segredo, né? Ele vai te ajudar bastante com as imagens aí, vai te ajudar a incorporar as imagens aí no seu executável. Então agora vamos ver com uma imagem menor. Vou colocar bem menor aqui. Vai ser uma imagem, né? P1. Vai ser uma imagem. Vai lá para a imagem. E vamos ver agora como é que fica o arquivo final, P1. Arquivo final, né, convertido. Aí. Então você tem um data label, com nome, e aqui todos os parâmetros. Tudo que tem na imagem lá tá aqui, ó. Todos os pixels, né? Da imagem tá tudo aqui, ó. Por isso que é muito grande. Eu ia fazer em linhas, mas aí a manutenção ficaria muito complicado, né? Caso você queira se aventurar, né, fazer uma manutenção desse código, eu acho que não é necessário, né? E aqui no fim nós temos a global, imagem. Ele vai criar uma imagem, vai criar um buffer para poder renderizar os dados, né, da imagem. E aqui é um loop for, é onde ele vai pegar todos os dados, os pixels gravados aqui, vai pegar todos os dados do data label e vai jogar aqui nas variáveis RGB e vai criar um ponto, que é um plot, né, com a cor atual, né? Depois que ele fez isso no buffer, ele vai criar um copy rect do buffer e vai criar uma imagem do buffer, né? Vai limpar a tela para não ficar na memória, vai jogar um outro buffer, né, e vai continuar o programa. Então é isso. Quando você criar uma imagem maior do que 256, né, se prepara que vai demorar para abrir. Se você quiser fazer alguma coisa aqui que eu acho desnecessário, né? Então o arquivo final ele vai ficar aqui. Esse é um arquivo que a Engine vai interpretar, vai fazer a conversão, né, vai criar a imagem, né, e na compilação ele vai incorporar no exec. Então vamos ver aqui. Não. Vamos ver aqui como é que fica. Como é uma imagem pequena, ela vai ficar com 25.9 KB, né? Mas tem imagem acima de 256 que ultrapassa aí a casa do mega. E aí vem a pergunta: mas se eu vou ter uma imagem que ultrapassa a casa dos megas, né, qual é a vantagem em ter isso aqui, em usar esse método? Bom, a vantagem é que você incorpora no executável, né, a imagem. Essa é a vantagem. Por isso que, né, eu venho dizendo, olha, não usa maior que 256. Né, você vai gerar um arquivo muito grande e vai demorar para carregar. E a desvantagem é essa, ela fica maior que a imagem original. Mas se você quiser, né, esconder ou então tentar proteger o seu arquivo, a sua imagem, existe também outras formas. Essa aqui é só mais uma, né? Eu uso essa forma, né? Eu uso outras formas também, mas nenhuma delas vai impedir que uma pessoa, né, copie sua imagem e use aí da forma que ela queira. Eu acho bobagem pensar que a gente vai, né, conseguir esconder das pessoas, né, por total a imagem, né? Tem várias formas de você conseguir burlar os sistemas, né? E é isso.